quem vê isso pensa que o Trump é o próprio Hitler reencarnado e que os Estados Unidos estão ferrados. Vamos falar do que importa agora, o marco dos 100 dias da administração Trump completado ontem. E eu acho que esse é um momento oportuno para, no Brasil, a gente fazer uma retrospectiva e entender um pouco o que a mídia não leva do quão impactantes foram esses 100 dias. Porque foram absolutamente algo sem precedente na história americana. Vocês sabem que eu sou professor, talvez do maior curso que aborde política americana já ministrado no Brasil, e eu posso dizer a vocês, ou então vocês perguntem para Ana Paula Henkel, que é professora também de um ótimo curso sobre história americana, e ela vai dizer: nenhum outro presidente, nem mesmo os dois Roosevelts, o Teddy e o Franklin Delano, né, o Teddy Roosevelt, que é talvez o meu presidente predileto da história americana, um dos grandes presidentes da história americana, e o Franklin Delano, que foi um ditador absolutamente ensandecido. Nenhum dos dois foram tão revolucionários e fizeram uma transformação tão grande nos Estados Unidos em um espaço de tempo tão curto. Então, essa retrospectiva também serve para vocês entenderem o quão ocupado, quanta coisa que está acontecendo dentro da Casa Branca. Uma das coisas que muitas vezes impede que as nossas pautas sobre o Brasil caminhem mais rapidamente, é porque eu chego na Casa Branca e está todo mundo trabalhando que nem um maluco. Não que o Donald Trump tenha qualquer obrigação em nos ajudar com as sanções que a gente está pedindo em relação ao Brasil, não tem obrigação. Mas eu posso dizer que eu vejo muita gente reclamando: bom, já tem dias, tem 3 meses que o Trump está no poder, e ele não resolve essas sanções, que não vão sair pessoas decepcionadas. E eu volto a dizer, a grande dificuldade que nós temos hoje não é que as pessoas entendam o que a gente precisa seja feito mais, é que as pessoas possam se preocupar com o que está acontecendo. Porque é uma transformação gigantesca, não só nos Estados Unidos, mas na ordem mundial. Absolutamente na ordem mundial. Dito isso, quais são essas transformações desde janeiro de 2025? Pois a gente pode abordar alguns pontos. Volto a dizer, governo revolucionário sem paralelo na história americana. Pelo menos pela quantidade de mudanças, o grau das mudanças. Quando nós vamos à reação, por exemplo, furiosa da mídia a essas mudanças, ou da esquerda, e até de alguns setores do próprio Partido Republicano, que foi transformado pelo Trump a partir de 2020, mas não completamente transformado. E é por isso que muita gente tem a impressão de que o governo Trump não vai bem. Vejam, por exemplo, o tipo de matéria que sai sobre o Trump na mídia americana. Vejam isso. É com isso que o fascismo se parece. Ellen Mistel sobre o Trump deportando estrangeiros. Diz a reportagem. Tribunais, outra reportagem. Tribunais, mas também o poder do povo vão se contrapor ao fascismo de Trump. É o que chega para vocês. Yahoo News, né? Trump está falhando grandemente. Os americanos estão rejeitando o seu fascismo. É uma reportagem que chega. Mídia internacional. As primeiras semanas de Trump como presidente foram suficientes para dar à América um tom de realidade sobre o pesadelo de se virar ao fascismo. Neonazistas sentem que o seu momento chegou à medida que Trump muda tudo. O Globo. Vem o Globo. Incerteza sobre tarifas de Trump começa a paralisar negócios nos Estados Unidos. Estamos em um impasse.
Quem vê isso pensa que o Trump é o próprio Hitler reencarnado e que os Estados Unidos estão ferrados. O pessoal brinca de chamar de Trump Derangement Syndrome, né, uma doença mental. Tudo que o Trump faz ou fala é contraposto. Assim, vejam o grau de doença. Vejam essa entrevista onde um repórter americano se recusa a enxergar o óbvio, porque para não dizer que o Trump estava certo. Basicamente, essa é uma entrevista onde o Trump está conversando com um repórter e o repórter vai lá e pergunta a ele sobre alguém que tinha sido deportado. E o Trump fala: mas esse cara que você está reclamando que eu deportei e que eu não segui o devido processo legal, o cara era membro de uma gangue terrorista, o MS-13, Mara Salvatrushka 13. Não sei por que o 13 no nome, mas não acho que eu acho que não tem nenhuma ligação com o PT. E o cara fala: não, houve essa suposição de que ele era membro do MS-13. Aí o Trump fala: mas ele tem escrito na mão MS-13. Tinha tatuado na mão. Aí o cara: houve relatos. Aí o Trump: não, eu tenho a foto, você quer que eu te mostre a foto? Aí o cara fala: isso foi photoshopeado. Aí o Trump: não, eu te mostro a foto original. Aí o cara: eu não sou um especialista, vamos continuar a entrevista. Aí o Trump: não, mas peraí, você está dizendo... Quando eu te respondo e contradigo o que você está dizendo, você quer continuar com a entrevista? Não, com licença. O cara tinha MS-13 escrito na mão. E o repórter... Aí o Trump fala: é uma vergonha. É uma vergonha, por isso que ninguém confia mais em vocês da imprensa. Custa você dizer: é verdade, ele tem MS-13 na mão, e seguir o trabalho? Custa. Então você olha esse trabalho e essa cobertura da imprensa e vai falando: acabou para o Trump. Não sei se tem, agora já não sei mais se tem, porque eu mandei para a produção uma reportagem do jornal Globo que era mais ou menos na mesma linha. Olha, a mesma coisa. Nos 100 dias de Trump, os Estados Unidos se olham no espelho e enxergam regimes autoritários. É fascismo, é repórter dando porrada, é o governo que está falhando miseravelmente, etc, etc. E você olha, e como é que está a aprovação do Trump? 48% de aprovação no Rasmussen. Vejam, comparem com a aprovação do Lula na casa dos 30%. Comparem com a aprovação que o Biden tinha na casa dos 30%. O mundo sempre vai ser polarizado. Várias das medidas que o Trump está tomando nesse momento são medidas antipáticas, mas o fato é que tem 48% de aprovação. Entre as pesquisas mais pessimistas, ou das mais pessimistas às mais otimistas, o Trump tem uma faixa de 45% a 49% de aprovação. O que não é nada ruim. A América é dividida praticamente entre quem gosta do Trump e quem não gosta do Trump. Então a popularidade do Trump, sim, cai um pouco, normal, mas se mantém num nível muito acima do esperado quando você leva em consideração as mudanças, e algumas mudanças são duras.